Olá, começa agora mais uma edição do JR Entrevista. Hoje aqui no estúdio nós vamos conversar com Gleisi Hoffmann. Ela é advogada e política, atualmente exerce o mandato de deputada federal e de presidenta nacional do seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Nas eleições de 2022 foi reeleita deputada federal pelo Paraná, sendo a segunda mais votada do estado. Seja bem-vinda ao JR Entrevista, presidenta. Obrigada, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês. Agora, presidenta, como a senhora viu, nesse momento que a gente fala, não temos ainda um resultado determinado pelo julgamento que ocorre em Curitiba sobre a possível cassação do senador Sérgio Moro. Como é que a senhora acompanhou no primeiro dia do julgamento a frase do relator em que disse que o PT quer ver Moro fora da política e como é que a senhora analisou essa frase e o voto dele pela não cassação? O juiz tinha que se ater aos autos do processo e não emitir opinião política como fez o relator. Ele tinha que dizer se Moro praticou ou não os crimes que estavam elencados nas petições apresentadas. E acho que ele extrapolou a sua função. Além de dar um voto dizendo que não aconteceu, ou seja, que não havia crime, embora tudo aquilo que esteja no processo contra o Moro também foi em relação ao Deltan Dallagnol, aliás, com o Moro pior, ainda mais grave a situação, ele ainda emite uma opinião política. Está na hora do judiciário parar de emitir opinião política. Presidenta, vamos falar um pouquinho de economia. Foi revelado que no início do governo havia uma aposta, inclusive dentro do PT, sobre uma eventual pouca duração de Fernando Haddad no cargo, né? O ministro chegou a comentar sobre isso e tal. O PT tem concordado com a atuação da equipe econômica? Como é que o partido tem visto a atuação da área econômica do governo? Isso não é verdade. Eu não sei de onde o Haddad tirou essa ideia, porque nunca isso aconteceu dentro do PT. Às vezes eu acho que as pessoas que são do PT falam mal do PT para se afirmar com outros grupos da sociedade. Acho isso muito ruim. O PT sempre apoiou o governo e sempre apoiou o ministro Fernando Haddad nas suas posições. Votou todos os projetos junto com o Fernando Haddad. Agora, o PT sempre se deu o direito de divergir de algumas questões, ou de debater, ou de levar propostas diferentes. É um partido político que faz parte de um governo de coalizão. E eu entendo que o ministro também tem que fazer o equilíbrio dos pratos, né? Porque ele é um governo que tem vários partidos com opiniões diferentes, inclusive do ponto de vista política e econômica. Então, o PT tem o direito de exprimir suas opiniões, e o fez. E o fez democraticamente, de forma respeitosa, e quando o governo decidiu o caminho, o PT esteve junto em todos os momentos. A senhora se irritou com a ata do Copom, que associa o crescimento de emprego e da massa salarial ao incentivo à inflação. O ministro Luiz Marinho também deu uma declaração recente condenando a visão do Banco Central em relação aos juros, em relação à Selic. A senhora acredita que essas decisões do Copom são 100% técnicas ou a senhora acredita que possa haver um componente político na hora do Copom se reunir e definir taxa de juros? As decisões do Copom atualmente têm sido políticas. Não tem justificativa a gente ter uma taxa de juros de 2 dígitos numa economia que está estabilizada, que a inflação já caiu, que está controlada. Por que nós estamos pagando essa taxa de juros? Isso implica em não ter investimento, implica no crédito das pessoas, ou seja, na circulação do dinheiro na economia. Então, é um crime que se faz contra o Brasil. Vou continuar sempre afirmando, é a posição do PT, de que o Campos Neto faz uma gestão política no BC. E é muito ruim, quer dizer, colocar a custa do salário do trabalhador, do aumento de renda das pessoas mais pobres, dizer que isso leva à inflação e, portanto, tem que aumentar juros. É cruel, chega a ser cruel. O BC devia se preocupar com o desenvolvimento do país, baixar a taxa de juros, melhorar o crédito, incentivar o investimento, que é isso que o Brasil está precisando. O PT é contra a independência do Banco Central e o mandato para o seu presidente? Sim, nós votamos contra, somos contra isso. O Banco Central é uma autarquia. Por que ele vai ser independente? Ele é um banco, ele é o Banco do Tesouro Nacional. Então, para que ele vai ser independente? É uma autarquia. Daqui a pouco você está fazendo eleição para o presidente do Banco Central e ele nomeia o presidente da República. A gente tem que entender que quando o povo elege um presidente, o povo está elegendo em cima de um projeto, inclusive de linha econômica. E esse presidente, em cima de uma assessoria técnica, de uma avaliação, toma as decisões em consonância com o programa que foi eleito nas urnas. Da independência ao Banco Central e um mandato ainda diferenciado do mandato do presidente eleito, é você ter uma contraposição à política que foi eleita nas urnas.
Presidente, essa semana fez 60 anos desde que houve o golpe de Estado, mas, no entanto, vários ministros e o próprio PT se manifestaram, embora o presidente Lula tivesse sugerido ou determinado que o governo não falasse, não comemorasse, não celebrasse essa data. A senhora acha que o presidente Lula errou em não querer falar da data específica, ou a senhora acredita que é importante ressaltar, destacar essa data do que aconteceu há 60 anos atrás? O presidente Lula proibiu as manifestações nos quartéis de comemoração aos 60 anos do golpe, o que eu achei muito correto. E nunca nos outros mandatos dele, ele se referiu, ou o governo fez manifestações em relação ao golpe de 64. Agora nós, dos partidos, da sociedade civil, das entidades, temos o dever de fazer isso. Lembrar que nós tivemos uma ditadura para que ela nunca mais aconteça. A democracia é uma conquista muito importante da nossa sociedade. Porque sem democracia você não faz nada. Então é muito importante lembrar isso. E nós fizemos, o PT fez, as entidades fizeram, participamos de manifestações para que a gente recorde. Inclusive também recorde o que aconteceu recentemente no país, que foi uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Nós vamos falar sobre isso logo. Eu só queria antes que a senhora comentasse também a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que destacou, né, a importância da democracia e tudo mais. A senhora achou adequado o tom do ministro Barroso ao falar sobre os 64 anos do golpe? Desculpa, eu não vi a fala do ministro. Ele falou exatamente sobre isso, sobre a importância da democracia, que não dá para esquecer o passado. Foi mais ou menos nesse tom. A senhora acha importante que o judiciário também se expresse sobre uma data como essa? Eu acho importante porque o judiciário também vive no sistema que nós vivemos, da democracia. E vamos lembrar aqui que quem queria dar o golpe recentemente queria fechar o Supremo Tribunal Federal e calar os juízes. Então, não, o Supremo tem que se manifestar em defender a Constituição. A nossa Constituição tem como eixo o sistema democrático brasileiro. Recentemente, a senhora chamou a atenção para o Mapa Nacional da Violência, que mostra aí ainda um alto índice de misoginia, ações de ódio contra a mulher, violência contra a mulher também. Como é que se reverte essa situação, presidenta? Depende mais do Estado, depende da conscientização da sociedade, campanhas. Como é que a senhora vê a questão da mulher, violência contra a mulher e misoginia que a gente experimenta algumas vezes no país? Acho que depende de um conjunto de coisas, Luiz. Depende de legislação que o Congresso tem que fazer, né? Eu acho que a gente já teve leis, e tem leis importantes, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, isso tudo são instrumentos legais. Depende de ação do Estado, sim. Agora nós temos de novo o Ministério das Mulheres, que é muito importante. E o Ministério das Mulheres tem políticas focadas no combate à violência, inclusive a construção das casas da mulher brasileira, que é um espaço onde as mulheres podem recorrer, as mulheres que são vítimas de violência ou estão ameaçadas. Temos a questão policial, por exemplo, as patrulhas Maria da Penha, para as mulheres que estão em medidas protetivas, o que também é muito importante. As sentenças judiciais e a penalização de quem comete esses crimes, né? Infelizmente, a gente vem de uma cultura em que a mulher é vista quase que como um objeto. É muito recente o tempo de libertação das mulheres, de entrada no mercado de trabalho, de estudo, muito recente. Por muito tempo, a nossa cultura foi de que as mulheres eram submissas, eram subalternas, eram inferiores, portanto, podiam se dispor das mulheres como se achasse melhor, inclusive com violência. Então, todos esses mecanismos que eu te falei, a gente tem que usar para também mudar a cultura. E óbvio que a escola é essencial, então você ter educação de igualdade de gênero, de respeito, isso é fundamental para você ir mudando a cabeça. Recentemente, agora no mês de março, mês passado, a senhora se manifestou sobre o Dia Internacional da Mulher e existe uma discussão muito antiga aqui no Brasil sobre o incentivo da presença, de aumentar a presença da mulher na política. Mas cada vez que tem eleição, a gente percebe que esse assunto não avança muito, né? São ainda poucas mulheres que se candidatam, poucas que se elegem. É possível reverter esse quadro, colocar uma maior presença da mulher na política? É possível e nós estamos conseguindo. Eu acho que é devagar, mas estamos conseguindo. Porque, veja, nós elegemos agora 91 deputadas para a Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, em 2010, a gente não tinha nem 30 deputadas na Câmara. Então, a gente conseguiu avançar. Por que nós conseguimos? Essas medidas afirmativas. O percentual de mulheres que os partidos são obrigados a lançar
Isso é importante. Mas o mais importante foi a destinação do fundo partidário e do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Porque sem dinheiro você não faz campanha. Então, quando a gente colocou 30% do fundo eleitoral a partir de 2018, mudou completamente a situação. É só no PT nós dobramos a nossa bancada, porque aí você tem recursos para as mulheres fazer campanha. E eu acredito que isso vai incentivar muito mais. Aposto que na próxima eleição o Congresso já vai ter muito mais mulheres. Eu espero que logo a gente chegue a 50%. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais. Presidenta, recentemente falou-se da queda de popularidade do governo Lula. O ex-presidente do PT, José Dirceu, publicou um artigo dizendo que existe uma certa dificuldade da sociedade associar ainda as melhoras, as supostas melhoras realizadas neste governo, quando isso vai se transformar em pesquisa junto à população. Como é que a senhora avalia o governo Lula? A senhora acredita que houve muitos avanços e por que esses eventuais avanços ainda não se refletiram em muitas camadas da sociedade? Eu acho que teve muitos avanços, não tenho dúvidas disso. Em um ano do governo, todos os programas que Lula instituiu a partir do primeiro mandato dele, que foram destruídos no último governo do Bolsonaro, ele colocou de pé. E são programas importantes. Muitos têm a ver já diretamente com a renda. Aumento real do salário mínimo, importante. A reorganização do Bolsa Família, importante. O desenrola para renegociar a dívida das famílias, muito importante. A desoneração do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Isso tudo foi fundamental. Inclusive, quando você pega dados do IBGE, você vê que aumentou o consumo, melhorou a renda, enfim. Então, acho que isso deu já, no primeiro ano de governo, uma proteção para a sociedade. E demora a se refletir nas pesquisas? Nós tivemos um problema agora, nos 2 primeiros meses de 2024, que eu acho que explica um pouco isso, que foi a elevação do preço, principalmente do arroz e do feijão, que são itens básicos na mesa da população. E isso foi ocasionado por conta do clima. A gente teve uma queda muito grande na produção. Aí é muito difícil. E como o governo ainda não tem estoque regulador, porque eles acabaram com a Conab, o governo passado acabou com a Conab, você não conseguiu colocar na praça o produto para baixar o preço. Porque um governo, e o Lula sempre fez isso, nós fizemos, tem que ter estoque regulador. Quando você tem uma produção grande, você compra essa produção, o Estado compra, armazena e guarda. Quando você tem uma baixa produção, o Estado coloca isso para você ter equilíbrio de preços. Isso qualquer país faz. Mas não foi feito isso nos últimos 6 anos. Então, nós ficamos sem estoque. E isso deu um pico. Então, é óbvio que a primeira coisa que a pessoa sente é o bolso, né? E mesmo tendo esse aumento de renda, aumento de tudo, a gente ainda tem uma carestia em algumas áreas. Por exemplo, energia elétrica. Agora, o governo está com um projeto para tentar baixar o preço da energia, porque é muito alta. Você deve pagar caro a tua energia elétrica. Eu pago muito caro. Então, isso tem que ter uma intervenção do Estado para minorar o sofrimento das pessoas. Então, eu acho que ainda tem muito dessa questão da economia que veio mal, né, até o governo passado, que a gente não conseguiu ainda estabilizar. Mas eu não tenho dúvidas que o presidente vai conseguir, e tem vários projetos que vão ajudar nisso, inclusive na melhora da renda. O partido tem destacado as ações da Polícia Federal e do Ministério Público e do próprio Supremo em relação ao inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado nas eleições presidenciais. O que o partido espera dessas investigações, desses inquéritos que estão tramitando na Justiça? Que os culpados sejam punidos, independente de quem seja, independente do grau de poder, se for civil, se for militar. Nós não podemos ter anistia para quem quer praticar o golpe. É muito grave o que aconteceu. A depredação da Praça dos Três Poderes foi uma consequência do golpe que queriam aplicar. Ou seja, não estavam satisfeitos com o resultado da eleição. O Brasil é um país que tem um histórico democrático das eleições. Nós já ganhamos e já perdemos eleições, e quando a gente perde a eleição, a gente fica chateado, chora, critica, mas vai para casa, lambe as feridas e volta para fazer política e para fazer a disputa. Quer dizer, agora, a pessoa perde a eleição, aí quer dar um golpe para voltar, isso não pode acontecer. Isso é importante que tenha punição, porque aí nós não repetimos o que foi em 64. Como é que a senhora viu a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pernoitou na Embaixada da Hungria aqui em Brasília? A senhora achou estranho, achou normal?
Achei muito estranho, acho que ele queria era fugir mesmo, porque ele tinha tido o passaporte recolhido, acho que um dia ou 2 dias antes, e aí vai para a Embaixada da Hungria, posa, dorme na Embaixada da Hungria. Muito estranho, né? Ficar lá uns 2 dias. Ele estava querendo ver se ia ser preso ou não, que tiraram o passaporte e ficou testando. Porque se tivesse ordem de prisão, obviamente que não poderia prender dentro da embaixada. Então, eu não tenho dúvidas que ele queria fugir. Aliás, foi o que ele fez logo depois da eleição. Ele fugiu também para os Estados Unidos. Presidente, esse ano tem eleições municipais. E na última eleição que houve, o PT não cresceu consideravelmente. Não houve um grande aumento no número de prefeitos eleitos pelo partido. A senhora acredita que esse ano há uma expectativa de crescimento do partido, uma estagnação? Como é que a senhora está em relação à expectativa para a eleição municipal desse ano? Não, eu penso que nós vamos crescer. Vamos ter um resultado melhor que 2020. Nós estamos apostando muito nas eleições de cidades médias, onde nós crescemos em 2020. Porque nós tivemos um resultado eleitoral muito ruim municipal em 2016. E 2020 quase que se repetiu. A gente tinha dificuldade de fazer aliança, o Lula estava com aquela perseguição toda, nós tínhamos acabado de perder a eleição de 18, então todo mundo considerava o PT isolado. Aliás, todo mundo achava que a gente não ia sobreviver, essa era a aposta, que o Lula não ia sobreviver, nem o PT ia sobreviver. Mas nós utilizamos o processo eleitoral para defender o partido, para defender o Lula e nos prepararmos para o processo de 22. Foi essa a estratégia de 20. Agora a gente tem conversado mais com o campo de partidos, que está conosco, nos ajudando a governar o Brasil. Nós queremos que esse campo democrático eleja o maior número de prefeituras possíveis. Não é só o PT. A gente quer, claro, eleger prefeitos do PT, mas nós vamos comemorar muito se nós tivermos uma eleição desse campo. Então, quantos prefeitos desse campo democrático, né, que defende a democracia, que defende as instituições, foram eleitos? Isso nos vai dar a garantia de que a gente tem uma boa base para sustentar o processo democrático brasileiro. Onde os aliados estiverem melhor avaliados, o PT vai ceder a cabeça de chapa? Porque o PT é conhecido por, geralmente, querer ser sempre cabeça de chapa, né? Sempre querer a primeira posição. O partido está disposto a negociar essa questão com os aliados? Sim, está disposto. Não é verdade que o partido quer sempre a cabeça de chapa. Em 2020, por exemplo, ninguém queria fazer aliança conosco, então também não adiantava. Nós tínhamos que ir enfrentar as eleições. Agora não, agora a gente tem um grupo de partidos que está conversando muito, eu tenho me reunido, e onde nós pudermos e tivermos candidaturas boas, nós vamos apresentar. Onde não tiver o aliado à candidatura, nós vamos apoiar. Para você ter ideia, por exemplo, nós não vamos ter candidatos a prefeito em todas as capitais. A gente deve ter na metade, mais ou menos. Nas outras capitais, nós vamos apoiar aliados. Qual é o maior desafio, presidenta, numa eleição municipal para um partido como o PT? É fazer a disputa local, né? Ter estrutura, ter articulação. O PT tem uma experiência grande já em administração municipal. Nós já administramos várias prefeituras premiadas, né? Tivemos lá o modo petista de governar, o orçamento participativo, várias inovações que foram trazidas. Mas, obviamente, é você agora apresentar um plano inovador. As cidades precisam disso, né? Como melhorar o transporte coletivo das pessoas, como melhorar a estrutura das cidades, como deixar as cidades mais inteligentes. Então, esse é o desafio. A gente tem se preparado. A questão da segurança, que acaba também influenciando muito na administração municipal, que não é só a polícia, mas medidas que podem ser tomadas, que vão da iluminação pública até a melhoria das qualidades de vida de um bairro. Então, a gente tem tentado preparar de uma forma mais estruturada e questões programáticas para os nossos candidatos fazerem essa disputa. As prioridades estarão, por exemplo, no Nordeste, São Paulo, com Boulos. O que a senhora define como prioridade para o partido? Não, São Paulo é prioridade número 1. Não tenho dúvidas disso. O presidente já falou sobre isso. E nós vamos jogar todo o peso possível na candidatura do Boulos. Nós queremos ver Boulos prefeito de São Paulo. Acho que isso é muito importante. É uma das prioridades nossas. E, obviamente, é onde a gente tem candidaturas competitivas, não só do PT. Na Teresina, no Piauí, nós temos candidatura do PT competitiva, mas no Recife nós temos a candidatura do João Campos, que é do PSB, competitiva. Então, a gente tem um grupo aí de candidaturas que nós vamos ter foco de prioridade. JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente fala mais com Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Continue ligado.
Já estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente no estúdio, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Presidenta, a gente falava agora há pouco de eleições municipais, mas de uma forma geral o país continua muito polarizado. A senhora acredita que essa polarização faz bem à nação? É que, na realidade, não tem governabilidade sobre ela, né? Não é o que eu quero, o que você quer, o que outras pessoas querem. É um dado real da política. Há uma disputa de correntes políticas com opiniões fortes e com enraizamento na opinião pública. Isso dá polarização. Política sempre é polo, né? Às vezes você pode fazer a disputa menos agressivamente ou mais agressivamente, como é o que nós estamos vivendo hoje. A gente tem um dos polos, né? E eu também não considero que a gente seja um polo, porque nós não somos da extrema esquerda. O PT sempre conversou muito, sempre fez, quando teve no governo, administrações, né? Administração compartilhada, sempre fez alianças, mas sempre teve suas opiniões, mas sempre dentro do processo democrático e respeitando o adversário. O que nós temos hoje é uma situação em que a extrema-direita está fortalecida e os métodos da política da extrema-direita são muito ruins, porque não é no embate das ideias, chega a ser no embate físico. Basta ver o que a gente tem na internet, né, de pessoas fazendo tiro ao alvo ao presidente Lula, a pessoas do PT, a pessoas da esquerda, o incentivo ao armamento, o incentivo à violência, a abordagem das pessoas nas ruas. Isso é muito ruim. Então, quando você tem uma disputa política, mesmo que ela seja intensa, mas no campo das ideias, eu acho que isso não tem problema. O problema é o método que essa gente da extrema-direita usa. O Tribunal Superior Eleitoral está preocupado com a questão das fake news, é claro, para essas eleições municipais. Inteligência artificial também. É uma questão a ser analisada pelo partido? E é preocupante, viu? Porque eu não sei como que a gente vai poder controlar isso. As redes sociais, o que passa nas redes, as fake news, já é difícil de controle. Imagina a inteligência artificial. Uma pessoa colocando na sua voz, na sua boca, uma fala que não é sua e que parece ser sua. Até você dizer que focinho de porco não é tomada, todo mundo morreu eletrocutado. Então, eu acho que é um grande desafio para nós, dos partidos, para a justiça, para o Estado brasileiro e os outros estados nacionais. Como é que o partido vê a questão da eleição para a presidência da Câmara, que acontece só em fevereiro do ano que vem, mas a gente sabe que nos gabinetes da casa é um assunto muito discutido. Sim. Como é que o PT vai se posicionar? Qual a expectativa do partido? É possível fazer alianças de esquerda, alianças com o centro? Veja, a eleição para o presidente da casa não é ideológica. Não queremos que um presidente da casa eleito tenha pensamento político como nós. Não é isso. O que nós queremos é que o presidente da casa ser eleito seja respeitoso com o conjunto dos parlamentares. Não pode, Luiz, a gente continuar, por exemplo, tendo conhecimento da pauta que vai ser votada 15 minutos antes da sessão abrir. Isso é um desrespeito com a casa. Tem parlamentar que não quer discutir o tema, mas tem parlamentar que quer. Como que você se prepara em 15 minutos se você não tem com antecedência o que vai ser votado? Isso é muito ruim. Então, esse tipo de postura não é legal. Como não é legal a postura autoritária, entendeu? De presidente que dá de dedo, isso a gente não quer. Então, o que a gente quer de um presidente? Primeiro, que respeite a casa, que a gente tenha previsibilidade, que as comissões realmente voltem a funcionar. Hoje, tudo é regime de urgência, vai para o plenário. Então, está esvaziado, as comissões estão esvaziadas, elas têm que voltar. Queremos, por exemplo, que as medidas provisórias, elas sejam também avaliadas pelas comissões entre o Congresso Nacional, as comissões especiais, que não tem mais, também vai tudo para o plenário. Então, isso tira dos parlamentares a atuação parlamentar, porque no plenário acabam ficando os líderes ou pouco menos deputados e deputadas para fazer os encaminhamentos. Então, isso é importante. E a outra coisa é respeitar a proporcionalidade e o tamanho dos partidos, os espaços da casa serem distribuídos de acordo com o tamanho das bancadas. Isso não vem acontecendo? Mais ou menos, mais ou menos. Tem uns acordos, são feitos os acordos, vem acontecendo, mas às vezes desliza. Então, a gente quer esse compromisso. Então, acho que se tiver esse compromisso, é importante para nós enquanto bancada. E o outro é ter estabilidade na condução da casa, né? Para não ter uma ação que seja do presidente da casa em oposição ao governo. O presidente da casa pode ter posições distintas do governo, pode votar contra ou a favor, mas não pode ser um militante contrário ao governo. Ele tem que ajudar o país a desenvolver. Ok. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record,
no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, presidenta Gleisi Hoffmann. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos os telespectadores. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima edição, sempre com o assunto do seu interesse. Até lá.